Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, Tigres do Sul, e hoje eu recebi uma visita de um amigão meu aqui, grande brother, Jaderson de Alencastro. É músico, compositor, já outras vezes, né, a gente já trocou várias ideias, e hoje eu fiz o convite para ele para vir aqui em casa, para a gente trocar uma ideia, tomar um café, e ele já trouxe o teclado aqui, a gente ficou brincando aqui e resolvemos gravar, né, Jaderson? Bom, começando agora, cara, e esse teclado aí? Esse aqui eu comprei recentemente, porque eu tava com outro teclado lá e o timbre não tava me agradando tanto, né? Aham. De piano, principalmente, que a gente quer uns timbres de piano. De piano, né? E daí esse aqui é o XP80, né? Que já é um teclado bem conhecido aí. Tem uns timbres bacana ele, né, Jaderson? Cara, muito bons os timbres dele, assim, muito bons. Enfim, esse aqui é um teclado que eu tava namorando um tempo já assim, e consegui agora, recentemente, adquirir ele. Pra as produção musical e pra tocar assim, ele é um coringa, assim, bem bom. E, cara, me diz uma coisa, como é que tá o lance das produção? Composições e tal. Esse ano, na verdade, esse ano assim, eu comecei a organizar, né? Mas já venho compondo música cristã há algum tempo, já assim, né? Uhum. E agora, esse final do mês, eu já vou fazer a primeira gravação, assim, né? Dessa música. Tu já vai gravar uma música já de autoria tua, De autoria minha. composição, Já né? com o time que eu tenho gravado, geralmente, sim, as parcerias, né? Que é o Felipe Chambers. A gente sempre chama convidados, assim, né? Então tô de novo Felipe, grande Felipe, com né? o Felipe. Falei com o Felipe agora, final de semana passado, na apresentação lá da Montserrat, né? Tava bem legal De lá. Páscoa, que legal. Ele não tocou lá, mas ele tava lá assistindo, tava bem legal. Eu fui a convite do Jonathan Medeiros, baixista. Um abração, Felipe, um abração, Jonathan aí. E, bom, cara, então tu tá com um projeto agora de composição mais da linha gospel, é isso? Isso. E isso foi um estalo que te deu? Tipo, porque tu tem várias composições de músicas mais seculares, assim, né? Eu sempre pensei assim em abranger várias áreas assim, tipo música para orquestra, assim, a época que eu trabalhei ali com o Sinatra, assim, a gente fez muita coisa nesse sentido, assim, né? Que tu fez aquela toda, tu escreveu todas as partes, né? Ali eu era o assistente do Edu, né? Assistente Edu. Daí ele ajudava ele a transcrever, enfim, a editar a partitura. Então ali foi um impacto legal, assim, pro cara ver esse mundo de como escrever e ver os músicos tocando, assim, Sim. foi bem legal, assim. Então, essa parte da música cristã, assim, sempre teve presente, assim, na verdade, né? Só que o estalo foi assim, eu fiz uma música o nome da música é O Seu Calor, o nome da música, Uhum. que é baseada num livro do Rubem Alves, e daí ele fala sobre a palavra, né? A Sim. palavra que às vezes a palavra que a gente foge, ou a palavra que a gente não, que a gente, quando a gente encontrar essa palavra vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mais ou menos um resumo do que eu peguei do livro, assim, né? E isso falou muito forte comigo, assim, né? O encontro com essa palavra, né? Uhum. Essa essência, né? Que vai nos levar para a nossa... Uma palavra que faz sentido, né? Uma palavra que faz sentido. Tem uma frase no livro que é assim, ó. Ele tá falando, tem todo um contexto, né? Mas é como se ele estivesse buscando essa palavra. Daí ele fala assim: a palavra que vai nos tornar selvagens e belos novamente. E daí enfim, eu tava lendo o livro e quando chegou nessa parte, assim, foi uma coisa bem forte, né? Aquilo e ele fala que às vezes essa palavra é algo que a gente foge, que é uma única palavra, mas que ela é tão impactante que a gente tem medo, assim, de ser influenciado por ela, né? Mas quando a gente se encontrar com ela, ela vai nos fazer a gente voltar a ser o que a gente nasceu para ser, enfim, vai nos dar todo o nosso potencial, né? Daí isso ficou assim marcado, né? E eu compondo essa música, eu tava compondo a melodia, enfim, e daí é uma música bem simples, assim, a harmonia, né? E daí, quando eu fui botar letra nela, assim, daí eu comecei a pensar nisso, né, de novo, assim, e montei uma poesia nisso, baseada nisso, né? E pra mim isso embora ela não tenha palavras, né, do meio cristão, enfim, literais, assim, como se usa, como é, o que está no rádio, assim, né, por exemplo, hoje o pessoal escuta muito, assim,
não é uma coisa assim que tá dentro Do contexto. desse contexto, mas pra mim é uma música cristã, assim, né? Pelo que eu entendi, tipo, a palavra que fala sobre alguma coisa que faz sentido, algo que faz sentido, né? Mas não, assim, a gente escuta, o que faz sentido, né? Eu sempre falo essa palavra de bem, né? Bem, assim, o bem é o lado bom, né? As coisas do bem, existe o bem e o mal. Então eu entendo, tipo, que como tu vai contar uma história, ou tu vai fazer uma poesia, onde tu fala de coisas boas, de coisas que são que são uma natureza, que são as coisas boas, a amizade, são palavras que fazem sentido, né? Que não são desastres e tal. Eu não sei se é mais ou menos esse o meu entendimento aí da palavra que tu fala, né? Com certeza, com certeza. A palavra que cura, né? Se a gente pensa. É. Mas eu fiz essa música assim e eu. Porque na verdade, quando eu penso em composição, eu tenho um compositor que eu admiro muito que é o Stevie Wonder, né? Uhum. E daí, se tu vai analisar as composições dele, tem muito disso, né? Tem uma música que ele fala sobre o amor, né? O amor, a gente tem que cuidar do amor, porque nos dias que a gente tá vivendo, o amor ele tá sendo negligenciado. E se tu pegar as músicas dele, uma boa parte fala sobre isso. Sim. Fala, é uma mensagem É, cristã, como é como eu verdade. aprendi, né? Como eu Verdade. acredito, assim. E ele baseia, a música dele é cheia disso, né? Daria pra falar de que tem uma energia boa, ou que tem, é cheia dessas palavras, né? E daí quando eu fui compor, assim, é uma música que eu fiz junto ali com O Segredo do Amor, Jasmine, Uhum. e não lembro a ordem dela, mas ela foi de lançamento foi a terceira música, assim. E uma música com, enfim, um pop rock, assim, com um pouco de, talvez, de jazz, assim, uma harmonia jazzística, assim, quebrando um Aham. pouco o padrão, assim. Aí eu fiz com esse conceito, né? Daí esse ano, assim, teve um momento ali em janeiro, eu acho que foi, que essa música começou a ser muito escutada, assim, né? No streaming, né? Uhum. Daí eu, cara, mas que interessante, né? Daí passou uma semana, assim, a música já tava com, sei lá, com mil ouvintes, depois estavam com 2.000, foi subindo, foi subindo, subindo. E o cara, que interessante, né, assim, porque é uma música que eu não divulguei, só lancei como Sim. quase um teste, assim, né? Aham. E essa música começou a meio que reverberar, assim, eu achei interessante. Isso me chama muita atenção, já deixa eu falar sobre isso, porque eu acredito que a gente vive num tempo onde as pessoas elas buscam, né? Buscam ouvir coisas que trazem uma mensagem boa, né? Enfim, a gente sabe que tem acontecido tanta tragédia no mundo, né? Então as pessoas acabam ficando um pouco inseguras com isso, né? E acabam buscando, né, de alguma forma, em algum lugar, algo que passa uma mensagem do bem, assim, né? Então é bem interessante tu falar isso, que teve um número de cliques, né? Assim, relativamente dentro dessa proporção, né? E é bem interessante tu falar sobre isso, né? Porque a gente acaba refletindo sobre o que tu vai deixar, qual é o legado que tu vai deixar, né? O que tu vai escrever, o que tu vai compor, qual é que vai ser a tua história, né, que tu vai deixar. A gente quer deixar sempre uma história boa, né? Uma história de esperança, uma história de superação. E é o que a população humana, né, tem buscado. Bem legal ouvir isso de ti, né? Que tu tem te tocado assim nesse lado da composição aí, eu acho bem interessante. Então tu compôs essa música foi quando mesmo? Essa música já faz mais de ano, já foi em 2021, talvez. Só que começou a te tocar Daí mais. essa música eu toquei ela junto com o repertório do Stevie Wonder ali no Poa Drive. E era a produção que eu tinha dela era isso aí. Eu fiz o arranjo e toquei lá com o Felipe de novo, né? E mais Aham. outros parceiros ali, foi o Matheus na guitarra, o Matheus Arrui na guitarra, enfim. E daí o Aldair, né, no baixo. Foi o time que bem bacana esse que tocou ali, né? E essa música tava nesse repertório, das 4 músicas autorais que eu toquei, junto com as músicas do Stevie Wonder, né? Aham. Meio uma ousadia o cara botar as músicas assim. Mas
Mas a produção dela foi essa aí, foi o play dela foi esse aí, né? Foi esse. Naquele dia. Bom, faz sentido tu colocar um pouco, né, o repertório, algumas músicas do Stevie Wonder e colocar essas músicas, já que as composições do Stevie Wonder voltado a mais essas coisas, né? Do bem, da coisa boa, do amor, sabe? Esse tipo de coisa é bem interessante. Então acho que casa bem isso, né? Bom ouvir isso, né? Que bom que a gente sempre tivesse alguma música legal assim pra gente ouvir que trouxesse alguma mensagem de esperança pra gente, né? Então, volto a dizer, é bom ouvir essas coisas. E como é que tá o Verdade. lance de projeto agora, nessa atualidade aqui? A gente está em abril? Em abril. Abril já 2023. Como passa rápido o tempo, né, Jaderson? A última vez que a gente se encontrou aqui foi faz um ano já, né? Acho que é a Por outra aí, vez, faz né? um ano. Faz um ano. Então é importante que a gente sempre esteja pensando, né? A mente sempre trabalhando ali para compor, para tocar. Tu tem feito ultimamente assim mais, além das composições, tu tem dado aulas de música Dou e aulas, aula de piano particular, aula em escola também, eu dou aula pra... como é que cara, como é que é trabalhar em escola assim, em dar aula para, acho que é crianças ou adolescente, como é que... A gente chama dos anos finais, né? Daí é do sexto ano ao... atualmente eu dou aula do sexto pro sexto e sétimo. Antigamente eu dava aula do sexto até o nono, né? Daí mudou um pouco as coisas, agora eu tô com sextos anos e sétimos. Que Aham. daí é essa faixa etária aí, talvez dos 10 ali aos 12. É uma faixa Mais da bem... pré-adolescência ali É, até os adolescentes, um pouco, o pessoal um pouco mais velho, né? bem isso, é. E como é que tem sido Então, a aula em escola tem vários desafios, porque tu não tem uma sala de música, assim, escola pública, né? Então, enfim, é uma aula como aula português, matemática, ciências, e daí tem aula de música também. Então, sempre pra mim foi um desafio, assim, dar aula. No começo, eu lembro que da faculdade a gente aprendia a tocar flauta doce, né? E daí, cara, daí eles explicavam, não, porque tu vai usar bastante, flauta doce é um instrumento bastante, assim, prático, né? E acessível, né? Mas no fim eu acabei não usando tanto, assim, ó. Eu sabia flauta doce, mas usei no começo, não usei mais. Fui descobrindo muito que os recursos, na verdade, o básico, assim, mas que funciona muito bem, que é o canto, né? Daí ensinar hoje crianças a cantar, por exemplo, é, assim, eu lembro que eu tinha dificuldade, né? Porque eles, às vezes com vergonha, enfim. Daí eu comecei a ter algum tipo de resultado quando eu comecei a ensinar as músicas em inglês pra eles. É mais difícil, né? mais difícil, é. Só que daí eu, cara, comecei, não, mas o que eles escutam diariamente muitas vezes é inglês, né? E tem aquela coisa também de acreditar, né? Às vezes a criança, ela, não vou, percebe a música assim com algo muito difícil, né? Sim, E realmente música é uma coisa que tem várias etapas de desafios que tem que ir superando, né? sim. Então eu lembro disso, assim, que eu decorei uma música em inglês, porque eu também não sei inglês fluente, aprendi aquela música e comecei a ensinar pra eles também, né? Com aquela certa dificuldade do inicial, assim. Mas a primeira música que eles aprenderam em inglês foi, tipo, transformador, né? Porque eles, pô, já consigo cantar isso, então... Depois eu ensinei uma música em inglês, em português. Eu ensinei Águas de Março, por exemplo, do Tom Jobim, né? Que é uma Águas de música, Março, música bem... uma letra enorme, assim. Também Aham. foi uma experiência fantástica. Ou seja, quando o cara... Eu tentava fazer uma coisa mais simples, assim, mais básica pra ensinar. Era mais difícil, porque eles não se envolvem tanto com a atividade, né? Mas quando eles se sentem desafiados, daí tu consegue, né, captar assim essa a atenção deles. Então é um desafio que tá dando certo, né? Um desafio Exatamente. que vem funcionando, que nem diz o ditado, né? Um desafio que tá funcionando, né? Que vem funcionando. Legal, cara. Mas além desse envolvimento com a música de composição, mais das aulas, tu também trabalha também em produção musical, né? Produção musical. Eu comecei assim a me aprofundar mais ali trabalhando com o Edu Martins, que daí eu fiz alguns trabalhos que daí exigiam eu lembro assim que era um trabalho que eu não podia dar desculpa, né? Eu não podia tinha que dar uma solução, né? Até outra vez a gente falou sobre o Ginga, né? Eu lembro que o Edu passou, não, tu tem que pegar essas músicas aqui e tirar as harmonias. Ela daí, pô, a harmonia do Ginga eu acho que é a coisa mais difícil do mundo, né, cara? Cara, é muito. Daí eu tirava as harmonias, mas eu não podia pegar, enfim, metade eu conseguia resolver, e a outra metade, né? Como é que o cara faz, né? Eu não podia falar, ô Edu, essa parte que eu não consegui. Daí o cara, tá, mas, pô, cara, o teu trabalho é tão simples, né, de certa forma. É o outro desafio, né?
Outro desafio também, né? Mais um Daí desafio. o que eu fazia, cara? Daí eu pegava e tirava daí comecei a ver as técnicas, né? Porque daí tu... Pô, esse acorde eu não identifiquei, porque tem umas coisas que às vezes é um acorde só tocado, são 10 acordes, né, em Aham. uma frase. Daí, pô, esse acorde eu não identifiquei. Daí eu pegava o baixo dele, pegava a nota mais aguda, e depois ou identificava o acorde, porque às vezes faz sentido, né, 2, 5, 1, por exemplo. Uhum. Ou eu colocava o que eu achava, assim, né, e botava uma observação, esse acorde eu não tenho certeza, né. Mas deu até o limite, eu deixava poucas coisas pro Edu resolver, assim, dentro do meu limite, né. É isso que eu ia te perguntar, como é que funciona na tua cabeça, Jaderson, assim, essa questão de tu... Claro, né, a gente entende que a escrita é uma coisa bem... É meio caminho andado, né? Quando tu pega algum trabalho para fazer, já vem escrito, né? Mas daqui a pouco, quando tem um repertório grande, assim, para tu produzir, para fazer algum projeto, e aí te mandam só o áudio, né? Para te tirar esse repertório, como é que funciona na tua cabeça? Por exemplo, a questão de acordes básicos ali, tu sabe, né? De campo harmônico, 2, 5, 1, mas quando tem algumas coisas que são aqueles empréstimos modal, aquelas coisas, como é que funciona a tua mente para tirar isso? É dessa forma que tu falou? Tu vê qual é o baixo, depois como é que tu vai lendo, vai tocando a harmonia de ouvido, tu vai tirando no piano, como é que tu faz no violão? Como é que tu faz para passar isso para escrita, né? Eu acho que é sempre um desafio, né? Tem um desafio que não, antes disso que tu falou, porque eu acho que é um desafio grande também, é quando tu recebe um repertório pra tirar e os caras, não, a música é essa aqui, ó. Daí eu te mando o link do YouTube, por exemplo. Daí tu já sabe que Que pode ser um problema, né, é. cara? Daí tu chega lá, o tom não é aquele, a estrutura da música não é aquela. Aham. Aí como eu resolvo isso? Agora num projeto que eu toquei era assim, os caras me mandaram o link do YouTube, daí eu pegava e transcrevia, né? Escrevia a melodia e os acordes. Eu sabia, não, na hora eu vou ter que mudar, os caras vão me passar outra ordem, outra tonalidade, mas o básico eu já tinha ali, né? Até pra me ajudar às vezes, né? Os caras, não, mas tô tocando de um jeito, não, esse acorde não é assim, daí eu consigo dar uma ajuda, né? Uhum. Porque também se eu vou tirar de ouvido, talvez eu não consiga ser tão rápido assim pra pensar na hora. Os caras estão tocando alguma coisa lá, ninguém tem certeza, fica aquela coisa, aquela incógnita no meio da música, né? Aham. Que passa rapidinho, mas quem tá escutando às vezes se incomoda um pouquinho com aquilo, né? Aham. E daí, esse é uma questão que não tem, eu acho que não tem solução, assim, ah, de verdade, né? Tipo, o negócio seria o cara transcrever a música, tirar, ah, enfim. É que eu já vejo já pelo meu lado, né? Se eu vou te dar uma música pra te tocar comigo, eu Tu já vai vir com problema. já Bom, vou te quem não encaminhar o conhece o máximo possível, né? Jaderson aí, ele é um cara muito organizado, né? Sempre é bom quando ele chama o cara para tocar, porque já vem tudo prontinho ali, tudo escrito já. É só fazer, que nem diz o outro, só fazer o que está escrito. Né? Saiu fora disso, Exato, tá né? tudo certo. Então, cara, é legal assim o cara fazer um projeto que tu chega no lugar, no estúdio assim, e cada um contribui com alguma coisa assim. Só que isso daí demanda mais tempo, demanda várias coisas mais, né? Uhum. Eu acho que é pra coisa assim do trabalho, assim, vou tocar em tal lugar e tenho 2 ensaios, tenho o evento pra tocar. Eu acho que o melhor caminho é esse aí, né? Tu tem uma. Ou ter o áudio certinho, a gente vai tocar a música assim, ó, desse jeito aqui igual. Uhum. Daí já também é uma solução, né? É uma solução. Mas muito importante também é sempre deixar um cara para ser o maestro ali, né? Sempre é o cara que vai passar a ideia, né? Eu acho que isso também é uma forma bem mais fácil de trabalhar, né? Exato, é porque esse cara vai ser a pessoa que vai entender do que tá acontecendo, mas também a pessoa que a gente vai cobrar, né? Exatamente. Porque às vezes tá a banda ali, às vezes tu vê a banda tocando, banda de igreja, por exemplo, eu vejo muito isso aí. Daí todo mundo, cada um tira uma música numa versão, chega lá pra juntar, junta tudo, pode dar certo ou pode não dar, né? Certo, né? É verdade. Então, daí tu vai cobrar de quem? Pô, cara, não deu certo a música, quem é que é responsável por isso? Daí ninguém, eu tirei daquela versão que eu achei legal. Quando vê tem mil versões, né? Mas enfim, né? É sempre bom falar contigo de música e pra gente trocar esse tipo de ideia, né? De, pá, cara, como é que tu faz tal e tal coisa. Eu gosto muito de trocar essa ideia assim com alguém que tá estudando a música. E eu sei que tu é um cara bem dedicado a isso, né? Mas é bom falar de música, né? Então, sobre o lance do piano, né? Do teclado, é o teu instrumento principal, né? Uhum. Mas quanto às tuas composições e quanto
as tuas releituras e tal, tu faz sempre no piano, né? Eu produzo tudo no teclado, assim. Até recentemente eu comprei uma guitarra agora para poder gravar, assim, as guitarras. Porque daí eu penso muito, assim, eu sei que as aberturas da guitarra são iguais às do piano, né? Sim. Não tem a questão do baixo ali. Então, o cara, é o mesmo princípio, assim, né? Então, só que eu ficava curioso pra saber como é que funciona a guitarra, porque a guitarra tem aquele calor, né? Mas o cara, timbre ali e tudo mais. Daí, eu sempre gostei muito de guitarra. Mas eu produzo tudo no teclado, assim, e a minha ideia é sempre essa, pegar e escrever as ideias, né? E depois levar pro estúdio pros músicos mesmo tocar do seu jeito ali, né? Como a gente fez com a Jasmine lá, né? Sim, O sim. Giba escreveu o arranjo da música, mas lá a gente deu uma cara assim do ao vivo, assim, né? Uma cara do ao vivo. Legal. E referente aquele projeto lá é uma coisa que tu tá executando ainda, né? Claro, tem ainda todo o repertório montado, né, do Jasmine, né? E é uma coisa que tu tá, por enquanto, deu uma seguradinha nesse trabalho, tá mais focado a essa parte agora mais gospel, é isso? Uhum. Aquele projeto ele começou ali com o show do Stevie Wonder, que teve aquele evento no Poa Drive, e depois teve mais alguns lugares que a gente tocou, assim. A gente tava falando sobre teve um festival de rock em Cachoeirinha, né? Uhum. Daí eu cheguei a tocar algumas músicas também ali. Fiz um repertório com músicas do Djavan. Daí tinha música do Stevie Wonder, a gente tocou Overjoyed, mais alguma. E minhas composições daí. Ali foi ao vivo, assim, que é a primeira vez que eu toquei com a banda, assim, participando desse festival. Aí depois fui dando sequência, fui compondo, fui fazendo arranjos, que demora assim, pra terminar uma primeira fase, né? O cara compõe, faz o arranjo. E vai uma coisa que vai indo, né? Toma um tempo um pouco aqui e tal, vendo Exato, lá. é. Então Mas é eu, legal. eu gosto muito. Esse projeto eu faria, por exemplo, ele numa versão instrumental, por exemplo, assim, né? Uhum. Porque eu acho bacana. Eu sempre me inspiro no Stevie Wonder, assim, porque o Stevie Wonder, tu pega as músicas dele, são ótimas pra cantar, né? Mas se tu botar uma versão instrumental, mudar o estilo, assim, funciona, né? Eu sempre ouvi falar disso aí, que a boa composição, ela funciona com voz e violão. O cara vai tocar e vai ser incrível com voz e violão, né? Se bota voz e violão e a música não flui, Não assim, soa bem, não né? toca nas pessoas, então... Daí o cara... Então eu sempre penso nesse sentido, né? Então eu vou testando, compõe uma música, boto um arranjo, se eu gosto da música, daí eu continuo, se eu já não sinto Aquela vibe, né? Aquela aquela vibe, daí eu energia. já meio que deixo de lado, porque às vezes a música eu posso usar pra pesquisa, posso usar alguma parte da música que eu gostei, alguma introdução, alguma coisa assim, né? Então, Sobre a questão do teclado, do piano, né? Tu tem... A tua pegada é mais piano, assim, né? Eu não sei se é isso, né? O que tu tem... Eu lembro alguns vídeos que tu fez tocando piano, né? Até bem legal. Onde foi aquilo, Jaderson? tá no piano, acho que é um Yamaha, um Steinway. É, Foi na Casa da Música, na Casa da na Música. Casa da Música. Daí lá eu gravei, lá eu fiz um pré-recital, né? Daí foram alguns amigos assistir, foi o Edu, foram pessoas enfim, até pra dar uma avaliada também, né? Pro cara dar rolar uma pressãozinha, né? Foi bem bacana. Assim, foi o Sami foi assistir esse recital, e o Roger. Daí foi bacana a experiência, assim. Aí eu toquei o repertório que eu sabia na época, assim, que eu tava estudando no piano, né? Enfim, eu toco algumas músicas de estudo, né? São as invenções de Bach, né? Deixa eu fazer uma aqui que eu... Pode dar mais volume aí. Aí? Legal. São músicas de estudo, mas são incríveis, eu acho incrível, assim, né? Aham. E depois eu comecei tocando músicas do... Deixa eu se lembrar alguma coisa que eu tocava, que eu toco, assim, também, né? Mas daí eu peguei um livro, assim, que era de arranjo de piano, né? Aham. Deixa eu só lembrar alguma coisa. Esse que eu tocava muito, ó, né?
tema assim. Legal. Depois eu comecei, deixa eu ver se eu Eu vi que tu lembro fez aqui no começo ali, tu fez alguns acordes bem interessante, bem legal ali. Eu achei muito bacana Tem, aquilo, tem né? uma, tem uma música cheia de acordes lindos, assim, que é um arranjo do Edu Aham. pra música Choro Bandido, né? É, Daí, cara, essa música é fantástica, assim, eu acho fantástica. Deixa eu ver se eu lembro do comecinho. É, a música é cheia legal, de muito acordes. legal, hein? E arranjo do Edu daí, né? Muito bacana mesmo. Bah, É toda cheia legal. de detalhes lindos, assim, né? É, eu percebo que tu tem mais essa pegada um pouco mais piano, assim, né? Que é, que é legal, né? Que é legal. Fica um pouco mais do erudito, assim. Mas o que eu vejo, assim, nesses caras, tem o Keith Jarrett, eu nunca sei pronunciar o nome dele bem, assim. Mas é um cara, assim, na linha do Herbie Hancock, do de Coria, que daí esses caras, assim, só que ele que eu vi fazer uma coisa, todos eles tocam música erudita, né? O Herbie Sim. Hancock, tu pesquisar, tu vai achar alguma coisa dele tocando, assim, piano clássico, né? Aham. Só que esse cara, o Keith Jarrett, tem gente que fala que é Kate Jarrett, né? Escreve com Aham. dois R's, né? Mas, enfim, ele tem, cara, uns 2 ou 3 álbuns tocando, se eu não me engano, no cravo, tocando música, e é um cara do jazz, assim, né? Uhum. Tocando, um cara que fez um show enfim, que era só, de 2 horas só improvisando. Sentou no Duas piano, horas. assim, e ficou só improvisando. Mas legal, Criando né? coisas, claro, ele criou uma obra ali, né? Aham. Uma obra única, assim. E impressionante, né? Lindo demais, assim. Só que improvisado. Então o cara pode pensar, não, mas esse cara é o cara do jazz, só toca jazz. Mas o cara gravou vários álbuns de música, vamos chamar de música antiga até pra contextualizar, assim. Tocando bar, né? Tocando, agora eu não lembro qual era o repertório de bar. Acho que era o Cravo Bem Temperado. Tocando música no cravo e tocando bar, assim. Cara, é um absurdo. Boa, Então a imagina, hein? formação desses caras é erudita, né? Aí Aham. pega o Bill Evans também, que daí eu acho que é um dos caras que Sim, marca sim. bastante essa época. Isso também, né? Que os caras, a técnica dos caras é tão elevada por causa disso, né? Porque eles tocam o erudito muito bem, né? E na hora de criar e de improvisar também eles são muito bons, né? E mais alguma coisa assim, tipo da Elise ou do Tom Jobim, alguma coisa de estudo assim que tu tenha. Essas músicas aqui, essa aqui do Edu eu tirei o arranjo dele, ele me passou, eu tirei. Depois a outra ali era de um livro. Depois tem coisas assim, ó. Tem tipo tema. Eu vou chegar na da Elisa ali, mas tem um tema assim que é bem bacana, assim, que é do tema de filme, né? Só que é o arranjo do Bill com Life. Também é fantástico, assim, né? Deixa eu ver se consigo tocar ele. Esqueci a introdução. Tem a música aqui. É Pure Imagination, né, o nome da música. Aham. Do Bill com Life, daí da Elise, daí esse aqui, a partir de agora, a partir de agora não, mas alguns temas eu fui pegando e fazendo o arranjo, né? Uhum. Daí esse aqui é É isso que é interessante também ver, né? porque daí tu. Essas ideias tuas, né? Que entra coisa da composição, né? Porque daí o cara vai É. criando coisas, mas aqui, por exemplo, a música é.
nessa música eu criei algumas coisas, daí tem todo o tema da música, e depois ele começa umas linhas que eu criei, assim, deixa eu ver se eu lembro da... Essa parte eu fui criando. Eu lembro muito quando eu fui fazer o arranjo dessa música aqui, eu queria usar uma coisa do Herbie Hancock na música, assim. Daí, como é que é o tema agora? Que eu não vou lembrar o nome do tema dele. Mas tem uma parte da música dele que é assim, né? Na verdade não é assim, mas a música dele é aqui, ó. Aqui. Esqueci o nome da música dele agora. Mas eu queria usar essa ideia aqui, né? Cantaloupe? Cantaloupe Island, essa ideia. Daí, cara, eu fiquei pensando e eu cheguei esse resultado, essa ideia aqui, né? Enfim, nada a ver com o tema original, mas tem um movimento, enfim. Então são experiências bacanas, assim, que tu vai aprendendo com esses... E essas músicas tipo Águas de Março, assim, não sei, tu toca com frequência, alguma Cara, mais ou menos? Alguma... Na escola eu comecei a ensinar os alunos, né? A gente tá falando sobre escola, eu comecei a ensinar. Mas geralmente no violão tem que estudar ela de novo, né? Que ela tem uns detalhes bacanas, assim. A música Águas de Março eu acho fantástica, né? Daí eu peguei e fiz uma versão dela eletrônica, assim. Botei uma coisa mais hip hop, assim. Daí uma cantora lá agora não lembro se é do Rio, acho que foi do Rio. Que eu vi ela cantando, ela participando de um workshop lá, de um pianista do Hermeto. Agora fugiu o nome de todo mundo também, né? Mas um pianista do André Marques. E daí ele fez um workshop e daí ele chamou ela pra cantar, assim, no evento que ele fez lá, essa cantora, a Letícia. Daí eu vi assim e chamei ela, assim, o que tu acha de cantar essa música? Daí ela gravou daí pra mim. Ela gravou daí? Mandou os vídeos daí também. Aí eu botei a voz dela, né, junto com essa minha versão eletrônica, assim. Até tem que mixar, assim, finalizar. E daí eu tenho um arranjo, assim, pra... Fiz uma produção dela, assim, mas tocar, assim, eu nunca toquei. Na verdade, eu tirei ela pra gravar o vídeo, enfim. Mas agora já não lembro os detalhes, é bem bacana essa música, o arranjo dela. Mas é legal, Jader, assim, é sempre bom a gente falar trocar uma ideia sobre aquilo que a gente gosta, né? E, cara, fiquei muito contente e estou muito contente em poder estar aqui conversando contigo, né? E obrigado por ter permitido aí de a gente registrar esses momentos aí, né? Aqui é assim, o cara vem aqui tomar um café, aqui eu já ligo as câmeras aqui e a gente já troca uma ideia, né, Jaderson? E é isso aí, brother. Tudo de bom aí e que venha muita música pela frente, né? Tá, Jaderson? Verdade. Bom, pessoal, falei com o Jaderson de Alencastro, né? Grande amigo, brother, irmão e compositor, músico aí, um pai de família, um cara que eu admiro muito, Jaderson de Alencastro. Obrigado, Jaderson. Obrigado, eu agradeço.